Fala pessoal, eu sou o André e hoje eu vou fazer um react do vídeo. Faz um tempinho já, né? Que algumas horas talvez que lançaram o vídeo da Helena, a Capcom, vídeo oficial de 7 minutos. Então vamos ver o que tá falando, né? Eles fazem a divulgação aí do conteúdo em inglês. Eu sei que muita gente tá falando, mas vamos ver aqui, né, o que a Capcom soltou a mais da Helena. Bom, vamos ver aqui. Primeira coisa que estão falando é que a Helena é um personagem técnico que controla o ritmo da luta com seus inúmeros chutes e uma grande variedade de movimentos especiais imprevisíveis que mantém o seu oponente alerta. Vamos ver o que ele coloca. Ó, ela, né, grandona aqui, ó, as pernas compridas, né? Uma calça de zebra e fazendo aí a ginga, né, da capoeira. O cara ali atrás aqui, ó, com a roupa clássica da capoeira, né, a calça branca com cordão. Na capoeira não tem faixa, você tem cordão, né, cordão branco. E ela ó, o cordão é vermelho. Eu não sei a ordem da capoeira. Se você souber, comenta aí. O primeiro pelo que eu lembro, acho que o branco era o último, não era? O primeiro é amarelo, sei lá. Me conta aí se você sabe, se você é um fã do Paranauê, Paraná. Só que a Helena não é do Paraná, hein? Não é. Tem umas tribos africanas ali atrás, né? Então, com uma grande variedade, né? Com uma riqueza de target combos e movimentos especiais que... não seria combo, né? Que conectam com outros movimentos, com outros golpes. A Helena, ela tem opções para atacar, para lidar com qualquer tipo de situação. Um bagulho aqui que até me lembra um pouquinho a girada da... Me lembra a girada da Yugi, né? Parecido, né? Vai girando no chão. Ela tem boas opções de alto dano em movimentos contra o oponente em pé. Então você vai querer fazer uso do overhead dela e da longa distância dos golpes que, né, que ela pode alcançar, do longo alcance, né, para forçar os inimigos pararem de ficar agachando, tá? Toma esse... Olha, é um golpe da capoeira mesmo. Olha, o Rhino Horn, que é o chifre do rinoceronte que apareceu ali. Uma série de rápidos e chutes pra frente, né? São efetivos para mandar o oponente voando para trás para jogar ele pro corner. Então ela tem alguns golpes que são chutes rápidos para frente, que são muito efetivos para mandar o oponente ali pro canto da tela, que a gente sabe que é muito forte, né, no Street Fighter, você jogar o cara pro canto. E o nome do golpe é o Rhino Horn, que é o chifre. Esse movimento não pode acertar o oponente agachado, mas ele dá um dano poderoso. Ele é ótimo para jogar o inimigo no ar, como parte de um combo. Quando você tem certeza que ele vai estar em pé. Então ele tá falando assim, ó, quando você souber que ele vai estar em pé, porque agachado você não consegue acertar esse hit. Quando você tiver certeza que o oponente estiver em pé, você vai querer usar esse golpe, porque no combo, né? Pra usar ele no combo. Aí, ó, mostrou que não pega no cara sentado e depois mostra que pega no cara em pé, sentado, tomando um cafezinho, né?
É o cara agachado. Ó, o chute mais forte não, na verdade sim. Quanto mais forte o chute, mais longe vai ser o seu pulo para frente. Então, ó, a versão fraca é fácil para você colocar no combo, tá? Então, o que ele recomenda? Ó, pratica o fraco primeiro, tá? Porque se você colocar seu oponente no corner, no canto, tenta usar o Scratch Wheel, que é esse golpe aí. Provavelmente esse golpe, né? Scratch Wheel. Então, bom, eu acho que é isso. Ele tá falando assim, ó, que o chute, esse golpe com o forte, provavelmente é chute aqui, você pega o cara de longe. Só que a versão fraca dele é mais fácil de colocar no combo. Então ele fala, ó, quando você começar a treinar o boneco, treina o fraco primeiro, porque você vai usar mais, né? E você vai usar ele no corner também. No corner, no combo. Se colar o cara no canto, vamos ver. Mano, ela é muito grande, ó. Perdão. Perna longa. Tá mostrando, né? Cara, uma mistura de DJ com Jury, né? Ela meteu ali aquela rodadinha da Jury no chão e agora aparece o hey, hey, hey! do DJ no canto. Bom, a versão OD, ela ativa mais rápido, né? Os hits, né? E mais vezes. Então ela acerta, bate no cara mais rápido e dá mais hits. Bom, isso te dá uma riqueza de opção de combos. Então tenta conectar, né? Tenta fazer uma cadeia de movimentos, né? Usando isso aí. Nossa, da hora, hein? Ah, aqui ó, o Scratch Wheel, que a gente já tinha falado. Vamos ver. Um poderoso chute, como que é Rising? Rising né, que crescente, é invencível, e é invencível, é o DP dela isso aqui, né? Deve ser. Ele é invencível contra ataques pulando, né? Fazendo ele muito, é o antiaéreo dela, fazendo ele muito útil, né? Como um antiaéreo. Então, deu um poderoso chute ascendente, sei lá, alguma coisa assim. Mas é isso, é o DP dela aí. Bom, o fraco e o médio, a versão fraca e média, ela bate mais rápido, então é bom pra quando você precisa dar um antiaéreo mais rápido, né? Mas a versão forte, ela é mais, dá mais dano. E também tem mais alcance. Você pega o cara mais alto. Então, usa no oponente quando ele tá mais longe de você, né? Bom, a versão OD vai te deixar invencível enquanto você sobe. Mas toma cuidado, porque se você errar o ataque, você vai... Bom, mas isso serve para todos os oponentes, né? Isso aqui é básico. Você errou a subida, tchau. É interessante que eles colocam usar o Linkson. Linkson é Spinning Rush. Uma corrida... Um giro, né? Um spinning, um giro para frente, que pode ser seguido por 1 ou 4 diferentes técnicas. Então acho que quando você faz esse Spinning Rush aí, o Link Song, você faz ele
E aí depois também é igual o DJ. Quando você dá o meia lua pra trás lá, que ele dá a finta, você pode apertar fraco, ele vai dar um chute. Se apertar médio, ele vai dar um overhead. Se você apertar um soco, ele corre pra perto do cara. Deve ser mais ou menos a mesma coisa. Você faz o Link Song e aí você escolhe qual outro golpe você vai querer apertar. Aí, ó. Essa habilidade permite, né, fazer um follow-up, encadear uma variedade de follow-ups, de ataques seguidos, né? Além disso, você pode usar como get close, você pode usar para chegar perto do cara, né, para diminuir a distância entre você e seu oponente. E você vai estar... e você... Olha, isso é interessante, hein? E você fica invencível para projetos enquanto você está girando. Então você pode usar isso também para fugir de Fireball, né? E aí de novo. Isso é meio que padrão do Street, né? A força do soco vai determinar a distância. Então quanto mais forte, mais longe. Aí, ó. Ela dá esse giro pra frente aí. A primeira opção é o Leopard Snap, que é um chute. Aí a próxima, que é o médio, é esse aí, que é o Harvest Circle. É o ciclo da colheita. E o terceiro follow-up vai ser o ataque, que é o Mallet Smash, que é um overhead. Muito bom. Deixa eu ver o outro aqui que eu perdi, né? Vamos ver aqui. Bom, vamos ver o primeiro, que é o Leopard Snap. Então esse, ele tem um alcance mais longe e ele bate rápido. É muito bom para você dar para você pegar o cara de longe, né? Talvez como um poke, não sei. Aí o segundo, que é o ciclo da colheita, ele pega o oponente no ar, e aí ele te dá uma boa oportunidade para você combar, tá? E você mantém a sua invencibilidade também contra Fireball, até o seu ataque acertar. E o último, terceiro e último, é um overhead. Então é bom para passar a guarda do oponente, né? Você também, quando você está no ar, você pode dar dodge em ataque baixo. Então se o cara te der um low attack, te der uma rasteira e você, vamos supor que você começou o comando ali, certo? Que é a girada. E você viu que o cara vai te dar uma rasteira, bom, você tem que ser bom, hein? Tem que ter uma reação rápida. Você vai apertar o forte e ela vai dar o overhead, que ela vai pular e você não vai tomar o chute baixo. Pô, tem mais um quarto movimento. O quarto movimento, que é o whirl, o Link's Whirl, é muito, ele fala, esse é extra importante, tá? O momento adicionado que esse golpe dá, ele faz o ataque sair ainda mais forte e mais vezes, tá? Ele vai mostrar agora. Tá. Tá. Esse é um movimento. Esse é um movimento novo. Esse é um movimento diferente. Então tem aquele primeiro que você divide naquelas três ali que a gente falou, né? Tem o overhead e tal. E aí esse interessante isso aqui, porque pelo que eu tô entendendo, todas as variações que você tem do Link's Song, você vai ter do Link's Whirl, que seria a mesma girada ali, só que essa ele vai meio que amplificar os ataques. Então o Leopard Snap, que seria aquele que ele é rápido, é tipo um poke. Quando você faz ele a partir dessa outra girada do Link's Whirl, ele vai te dar
uma habilidade para se mover imediatamente, mesmo se o cara defender. Ele vai deixar positivo, é o que você vai usar para manter a pressão. Então você mantém, quando você der esse golpe e o cara defender, a vez ainda é sua. Se o cara se é forte. É o level 1 dela? Acho que é o... Não tô entendendo agora. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, são dois tipos de começo, mas esse outro ele te dá os extras. Quando você usa a segunda versão, né, que é o Mallet Smash, depois do Link's World, isso é muito difícil de falar, é tipo World, ok, você pula rápido, e é mais fácil de desviar dos ataques. Então, também, você vai estar apto para manter atacando. Mesmo se ele pegar ou se ele for bloqueado. Cara, eu não tô entendendo essa mecânica aí, cara. Qual que é a diferença do Link's Song pro Link's World? Tipo assim, então tem a diferença do negócio, né? Eu tô pensando assim no botão, entendeu? Porque se esse outro aí é melhor, pra que você vai usar o mais simples? Você só vai usar o outro, tá ligado? Se ele te deixa positivo, se ele te... Né, nas duas vezes, você usando overhead ou normal, você continua a pressão, pra que você vai usar o outro? Bom, o Link Song, o Link Song no Overdrive, você vai ter todos os benefícios do Link's World, e também, bem como rapidamente, você vai se tornar invencível a projetos, né? Você ficar rápido a invencibilidade de projetos. Fireball. Novo golpe agora, o Spinning Side. O Spinning Side, ele tem uma característica que eu quero que você se lembre. É muito mais provável que você acerte um combo com sucesso cancelando de um golpe do normal em um especial usando o mesmo botão. Cara, não entendi direito o que ele quer dizer com isso aqui. Vai mostrar. Não esquece que você também vai ter a chance de fazer o follow, né, de continuar o ataque com outro ataque depois da versão forte. Então, se você fizer a versão forte, você consegue terminar, acho que essa subida aí, tipo do DJ. Pode mudar isso. Você pode também fazer a transição do Spinning Sight pro Link's World, que é um outro golpe, depois do segundo hit do Spinning Sight. Então, você tem muita opção para fazer combos fortes com isso, né? Com esse aí. É interessante. E essa aguinha dela aí? Parece, né? Que é meio da água, né? Os efeitos dela. Bom, a versão Overdrive do Spinning Side. Você performa um ataque mais rápido que o normal. E esse também acerta oponentes agachados. Esse é bom então, hein? Quando o cara tá agachado, você tem essa opção. Você também pode continuar, né? Com os ataques quando o cara cai no chão. Então você ainda pode emendar um pode conectar com alguma coisa que tá caiu no chão, agora tem um Moon Glider. Glider é outro golpe. É uma técnica que você dá um step back, dá um passinho para trás antes de dar um chute giratório na vertical. Ele te permite evitar ataques, né, escapar de ataques e aí acertar os oponentes no follow-up ali na sequência.
Esse movimento, ele mantém você safe de contra-ataque, se ele for bloqueado. Então ele é safe, eu acho que ele não é positivo, você não continua na pressão. Mas se você der esse golpe e o cara defender, você pode defender que você não vai tomar nenhum golpe, entendeu? Se ele te dá o golpe, ele defendeu, e ele te deu o fraco, que é o mais rápido, 4 frames, e você estiver defendendo, você defende, você não toma, entendeu? Então ele é safe. Ele não é positivo, mas ele é safe. Então, ó, não se preocupe. Você também have longer than normal to follow up, so you have time to decide if you want to keep pressing. Você também tem mais tempo do que o normal para continuar para decidir o que você vai fazer. Então você tem tempo para decidir se você vai tentar continuar pressionando ou não. A versão Overdrive do golpe, a versão Overdrive tem um ótimo equilíbrio entre velocidade e alcance. Também acerta mais vezes que o normal, do que os outros golpes. Então, usa esse golpe para jogar o oponente no canto. Então, a versão Overdrive do Moonglider é bom para jogar o cara pro canto da tela. Olha, esse aí é o Meteor Volley, é tipo a saraivada de meteoros, sei lá, tipo vários meteoros, tá ligado? Enxurrada de meteoro, meteoro de Pegasus. Então, pular em diagonal com uma série de, né, uma sequência de poderosos chutes ascendentes, é invencível contra golpe aéreo, né, contra ataque aéreo, e permite você continuar ataque on hit, né? Então você acertou lá, você continua o ataque. Então se você acertar o hit, né, se você acertar o golpe seguido do Scratch Wheel, você também vai ficar invencível a ataques aéreos enquanto você estiver fazendo esse movimento. Então pode ser tipo uma mão na roda, né, contra inimigos aéreos, né, os caras, umas Kami, por exemplo. Mas se lembre, né, não esqueça, você pode tomar golpe, você pode ser acertado por ataques no chão, né? Ataque terrestre, sei lá. Aí, ó, eu follow up lá. Revival Dance. Revival Dance. Bom, esse aqui deve ser um golpe que dá healing, né? Que dá vida. Então vamos ver aqui, ó. Se jogue pra frente com um ataque de pulo, seguido de uma selvagem enxurrada de chutes. Depois de pousar, né? Depois de acertar o seu primeiro. Depois de acertar o primeiro hit, o primeiro golpe, segura pra baixo durante o ataque pra você recuperar a sua vida. Então você usou aí, não sei se é level 1. Tá com cara de ser. Acertou o primeiro golpe, você segura pra baixo. Isso significa que você quer dar heal. Você quer recuperar a vida. Então, esse movimento, ele tem um alcance longo e é invencível. Olha, é invencível, cara. Será que é level 2, então? Vamos ver na ordem aqui, a gente vai conseguir meio que ter uma ideia. Mas é invencível. Então, você deu aí, não tem o que o cara fazer. Ele é ótimo. Tanto como follow-up de ataque. Se você dá numa sequência, aí você encaixa esse especial. Quanto se você está acertando um golpe, um cara de longe. Então,
Tipo, você tá no meio do combo, perto do cara, beleza. Agora você tá dando um pouco de longe também. É, né, sei lá, ou você pode usar ele direto, enfim. Por exemplo, ele tá. é, tipo, o cara tá te dando. É igual a Kami, né? Igual a Kami, ela tem essa mecânica também. O cara, no level 3 dela, pelo menos, né? Que é invencível. Então o cara te deu um Hadouken, você dá level 3 da Kami, tchau, amigo. Morreu. Né? Então aqui também. Esse golpe especial dela é isso. O cara tá te dando um monte de magia, você usa ele e o cara toma. E se você segurar pra baixo, você recupera a vida. Aí, ó. Ela recuperou, porque acho que segurou, deu aquela animação no pé dela lá. Ele tá falando o seguinte aqui, ó. Aí, ó. Ah, não, olha. A animação, aquela primeira foi dano. A animação de recuperar a vida, ela cria essas plantinhas no chão, uma animação diferente. Então, ele tá falando assim, olha, se você então segurar depois do golpe, né? Se você segurar pra baixo, você recupera a vida, só que você vai dar menos dano, tá? Então, só usa quando você realmente precisar, né? Song of the Grasslands. Canção das terras. Tá. Joga o oponente no ar, arremesse o oponente no ar, aí entregue uma série de chutes, poderosos chutes da natureza, sei lá, alguma coisa assim, naturais, poderosos, natural poder ser, dane-se. Ele contém invencibilidade no começo, então ele é muito útil, né, como antiaéreo. Então, beleza, o cara pulou, você pode usar ele como antiaéreo. Legal. Como uma forma de turn the tables, né, virar o jogo. Então ele é excelente para você virar o jogo. Você tá perdendo ali, o cara pulou, pum, toma, você virou o jogo. Esse é um poderoso, esse é um movimento poderoso que você pode usar quando a sua barra de SA, né, tá com 3 barras. Então é seu especial 3 esse aqui. Que é o Special Art, né? Acho que é isso, SA acho que é Special Art. Porque o CA é Critical Art, então o Special A deve ser... o SA deve ser Special Art, que é arte especial. Então quando você tiver com as 3, é seu level 3 isso aqui. Mas se for bloqueado, aí você tá basicamente lascado, é isso que ele tá falando, né? Will be wide open, você vai estar muito aberto. Então é melhor você usar num combo pra terminar com o oponente, assim. Você não usar ele meter o louco, né? Fazer uma noia lá, fazer uma farofada. Mas isso também, uma grama, ela é um boneco. Em favor do meio ambiente. Ela é um boneco aí ambientalmente responsável, né? Legal. Curti, pô. Muito legal. Vamos esperar ela sair, né? Dia 5 de junho. Eu vou ter que comprar porque eu não comprei o passe, né? Então, no próximo ano eu vou comprar, porque, enfim, eu vi que não vale a pena ficar comprando um por um. Devia ser óbvio, mas como eu comecei a jogar há pouco tempo, então no ano que vem eu compro, né, para os próximos 4 bonecos aí. Pô, essa franjinha dela no jogo eu não achei meio estranho, né? Mas da hora. Capoeirista. Vamos ver. Se você gostou do vídeo, dá um like, curte aí, se inscreve no canal. E até a próxima. Valeu, abraço.